Meus irmãos, boa noite a todos. Cumprimento a igreja com a graça do Senhor e a paz de Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor, segundo a narrativa de Mateus, para hoje encerrarmos a exposição do capítulo 3. Mateus, capítulo 3, e ali nós vamos ler a última sessão do Evangelho, nos versículos 13 a 17. Vou pedir aos irmãos que acompanhem essa leitura que eu farei destes versículos. Mateus 3, versículos 13 a 17. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos irmãos, este capítulo 3, que temos feito aqui as exposições sobre ele, tem como um personagem de destaque, não um personagem principal, tendo em vista que o personagem principal de todo o Evangelho é Jesus, mas aqui nós vemos um personagem de destaque em sua relação com Jesus, que é João o Batista, aquele que foi chamado por Deus para preparar, para anunciar à nação de Israel a vinda iminente do nosso Senhor Jesus. E João, conforme ele mesmo explica neste capítulo, e principalmente no quarto evangelho, onde nós temos ali narrado, no qual nós temos ali narrado muito mais do que os feitos de João, a explicação que ele dá do seu próprio testemunho, João nos explica que ele foi alguém chamado por Deus para realizar essa transição da antiga aliança para a nova aliança. Queridos irmãos, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, Deus salvava pela graça e salva pela graça. Deus exigia para que o homem recebesse a graça, a fé. No entanto, a forma externa destas alianças e o conteúdo delas é diferente, porque na antiga aliança nós temos a promessa do Salvador, mas não ainda o Salvador vindo presentemente ao mundo para morrer pelo seu povo, para purificar-nos dos nossos pecados e nos dar o Espírito Santo sem medida. Na nova aliança não temos apenas promessas, mas a plena realização e o cumprimento das promessas. Diferentemente também da antiga aliança, na nova aliança nós temos as realidades espirituais. Lá no Antigo Testamento, na antiga aliança, havia apenas sombras, figuras, profecias, símbolos e tipos que apontavam para realidades que viriam ainda, que se manifestariam na pessoa e na obra de Jesus. João está no Novo Testamento, mas, mesmo sendo um personagem do Novo Testamento, ele ainda tem um papel ligado ao Antigo Testamento. Tal como naquela corrida de revezamento, quando o corredor passa o bastão para aquele que vem a seguir, João é aquele homem que Deus escolheu para transmitir toda aquela herança de promessas, de sombras, de manifestações da vontade de Deus em figuras e símbolos na antiga e vetusta aliança para aquele que está vindo, para Jesus. Portanto, o capítulo 3 é esta transição entre Jesus, que estava ainda oculto,
em seu período de infância, adolescência e juventude, e Jesus que vai se manifestar publicamente a partir do capítulo 4, como o Messias, como o Cristo. Todas as promessas da antiga aliança, elas apontam para a realização das mesmas no cumprimento que acontece agora a partir do capítulo 4, quando Jesus se posiciona publicamente como o enviado de Deus. João sabia o seu papel, mas ele não sabia de maneira ainda muito clara. Ele é um profeta da antiga aliança, e nós devemos nos lembrar do que diz Pedro sobre estes profetas, que eles falavam pelo Espírito de Cristo que neles estava, falando também a respeito dos sofrimentos e da glória de Cristo, coisas que eles viam ainda entre sombras, tateando, sem uma clareza plena, sem uma clareza ainda patente. E Deus, ao revelar a João quem ele era, qual era o seu papel, havia dito a ele: você é a voz do que clama no deserto, você é aquele que vai preparar o caminho para o Cristo, Cristo está vindo. Mais ainda, Deus revelara a João, conforme está no Evangelho, não de João Batista, mas de João Evangelista, o apóstolo, no capítulo 1, nos versículos 30, 31 e 34, que João só conheceria quem é o Cristo depois que o Cristo fosse batizado. Lá em João, no capítulo 1, verso 30, é dito: é este, o Cristo, a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele é eterno, ele já existia antes de mim. E no versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E o verso 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele, e isto após o batismo, é o Filho de Deus. Então, João recebe esta revelação, esta missão da parte do Pai. Você vai preparar a nação para a vinda do Cristo, mas você só saberá quem é o Cristo quando depois do seu batismo você vir o Espírito Santo descer sobre ele. Aquele sobre quem o Espírito Santo descer e pousar, este é o Cristo. Este é aquele do qual eu te disse que tem o poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E os irmãos vão perceber nos versículos anteriores, do versículo 12 para trás, aí no capítulo 3, que este é o contexto anterior do batismo de Jesus. João acabava de anunciar às multidões que o cercavam à beira do rio Jordão, dizendo: eu não sou o Cristo, eu não sou o grande profeta, de Deuteronômio 18, e essas declarações aparecem no Evangelho, ali no Evangelho de João. Ali no Evangelho de Mateus é dito que os líderes religiosos, saduceus e fariseus, vieram da parte dos sacerdotes interrogá-lo, e ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, mas o Cristo virá, e ele virá para batizar com o Espírito Santo. E neste momento surge Jesus. João ainda não sabia de fato quem era Jesus. Embora ele conhecesse aquele homem, seu parente, ele ainda não tinha a clara revelação de que aquele homem, seu parente, era o Cristo. Era o que foi enviado por Deus para cumprir todas as promessas da antiga aliança, para batizar o seu povo com o Espírito Santo. A ideia central deste modo, meus irmãos, aqui no texto que lemos, é que Deus constituiu a Jesus como o único mediador da nova aliança para a nossa salvação. Somente Jesus é a ponte que liga os céus à terra. Somente Jesus é aquele pelo qual temos pleno acesso a Deus. Somente em Jesus há perdão de pecados e reconciliação com o Pai. Jesus foi constituído por Deus o Pai como o único mediador da nova aliança para a salvação do seu povo, para a nossa salvação. O texto então passa a nos mostrar os propósitos do batismo de Jesus,
ou do batismo que Jesus recebeu, a fim de que ele receba então a autoridade de mediador e salvador. Quais foram os propósitos deste batismo? E, meus irmãos, pregar este texto é um grande desafio para qualquer um que se aventure a fazer um sermão baseado nestes versículos, porque este texto tem trazido muitas e diversas interpretações. Mas com a graça de Deus, nós vamos tentar entender o que o Senhor tem nos comunicado por estas palavras que nos foram reveladas, e o Espírito dele, que pousou sobre Jesus e que está sobre nós, ele ilumina nosso coração para testificar a verdade, para nos ensinar toda a verdade. Quais são os propósitos, então, de Jesus ser batizado e assim ser constituído o mediador da nova aliança para a nossa salvação? Eu dividi o texto na sua divisão literária, e são 3 divisões que nós percebemos aqui. Primeiramente, o versículo 13, que nos indica o primeiro propósito. Jesus foi batizado no tempo determinado para iniciar o seu ministério público. Tempo este que o apóstolo Paulo chama de a plenitude dos tempos. Então, Jesus é batizado no tempo correto, no tempo em que Deus escolheu, no tempo em que Deus escreveu desde a eternidade para que ele viesse e assim fosse investido da autoridade para realizar a sua obra. Os versículos 14 e 15 nos apontam para o segundo propósito. Jesus foi batizado para realizar a plenitude ou o cumprimento da justiça exigida na lei de Deus. Ele veio cumprir a justiça da lei. Ele veio manifestar com a sua obra a perfeita obediência à lei de Deus, chamada aqui como justiça. E em terceiro lugar, o terceiro propósito, versículos 16 e 17. Jesus foi batizado para ser revestido com o poder sem medida do Espírito Santo. Era necessário que o Espírito Santo o enchesse, o fizesse transbordar de poder, de glória e de graça, de modo que ele pudesse realizar a missão tão terrível, tão dura, que estava diante dele, começando já com o ser tentado pelo próprio diabo após 40 dias de jejum e culminando com o sacrifício de sua vida na cruz. Ele necessitava, mesmo sendo filho de Deus, do enchimento do Espírito Santo, que o capacitou em sua natureza humana a realizar esta obra, queridos irmãos. Passemos então a este primeiro ponto. O primeiro propósito do batismo de Jesus, tal como observamos aqui no versículo 13. Jesus foi batizado no tempo determinado pelo Pai para iniciar o seu ministério público. E o versículo começa exatamente dando-nos esta noção temporal, por esse tempo. Alguns comentaristas dizem que a expressão usada aqui pelo evangelista refere-se ao contexto histórico, à situação que vivia João Batista. Então, naqueles dias em que João Batista estava na Judéia, na região sul de Israel, da Palestina, próximo ao deserto, nas cercanias do Rio Jordão, batizando as pessoas, e as pessoas vindo até ele, naqueles dias, Jesus se manifestou. Mas o termo usado na língua original tem um sentido muito mais forte, e não refere-se propriamente ao contexto histórico, mas ao contexto escatológico. O que isso quer dizer? Ao tempo oportuno da ação de Deus, ao desígnio do Senhor, que é o Senhor do tempo e do espaço, que tem a história em suas mãos e que faz com que todas as coisas cooperem para a realização dos seus propósitos, da sua vontade. O apóstolo Paulo, falando sobre a vinda de Jesus como homem, ele diz em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 10, é declarado que na dispensação, e a palavra quer dizer administração ou economia, na dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. E a palavra usada aqui no versículo 13
conforme podemos pesquisar nos léxicos gregos, diz respeito a um tempo determinado para que o Filho de Deus aparecesse publicamente. O termo indica, então, a ideia de que Jesus não se manifestou como o próprio Filho de Deus até aquela data. Embora Jesus fosse alguém surpreendente, diferente de todas as crianças, diferente de todos os adolescentes que já pisaram neste mundo, um jovem ímpar, ele viveu uma vida comum. Ele cresceu em sabedoria, em estatura e em graça, ele se desenvolveu, ele brincou, ele aprendeu as letras, ele foi até o templo servir ao Senhor e experimentou os deveres religiosos que sua idade juvenil exigiam. Ele aprendeu uma profissão, como diz o evangelista Mateus, e se tornou um carpinteiro. Trabalhou num trabalho rude e braçal, ganhou o seu dinheiro, sustentou a sua família como um arrimo de família. Ele era um homem que vivia uma vida comum até este momento. Queridos irmãos, infelizmente, as heresias sobre os 30 anos de vida de Jesus em Nazaré são muitas. Vários falsos evangelhos, chamados de pseudo-falso, epígrafos, assinaturas, que se dizem evangelhos de Tomé, evangelhos de Maria Madalena, de Pedro, de Paulo, foram escritos nos primeiros séculos por gnósticos, membros de uma seita terrível, falando que Jesus, quando menino, ressuscitava passarinhos, andava sobre as águas, fazia as coisas flutuar. Tudo isso não passam de lendas, de fábulas, de coisas profanas, de vãs invenções, até o tempo que o Pai determinara para que ele se manifestasse. Ele viveu uma vida comum, contudo sem pecado. Ele foi uma pessoa comum. Jesus estava em Nazaré, como nos informa Lucas, e de Nazaré da Galileia ele desce para a Judéia naquele tempo. E por que naquele tempo, meus irmãos? Em Lucas 3:23 nos é dito que quando Jesus foi batizado, ele tinha 30 anos. Ele não poderia ser batizado com 29, nem com 31. Era necessário que ele iniciasse seu ministério público exatamente com 30 anos. A idade de 30 anos é o tempo determinado pelo Pai, na própria lei. Se observarmos em Números, no capítulo 4, no verso 3, e em vários outros versículos em Números 4, está escrito na lei de Deus que nenhum homem de Deus, levita ou sacerdote, pode oficiar as coisas santas, pode ser sacerdote de Deus, enquanto não chegar à idade de 30 anos. Era a idade para o sacerdote. Jesus, portanto, se apresenta no tempo propício para manifestar-se, conforme lemos em Hebreus 5 nesta noite, como o grande sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e cada um de nós. O tempo determinado. Ele esperou cada dia. Meus irmãos, é tão difícil esperar, não é verdade? Jesus veio abandonando a sua glória, abandonando toda a sua grandeza, e por 30 anos ele viveu uma vida pobre, uma vida humilhada, uma vida numa cidade marginalizada, esperando o tempo estabelecido por Deus para manifestar-se publicamente. Ele nos ensina uma lição de paciência, ele nos ensina uma lição de dependência, ele nos ensina uma lição de um caráter manso e obediente aos tempos de Deus. Mas nós somos tão ansiosos, não sabemos esperar, somos impacientes, achamos que Deus deve fazer as coisas na hora em que as circunstâncias nos apertam, e esquecemos, até o Filho de Deus padeceu uma vida humilde e pobre, porque ainda não era o tempo de ele se manifestar. Ele se manifestou na data exata. E é mais interessante notar, meus irmãos, que Jesus, como aquele que fora prometido no Antigo Testamento, que sentar-se-ia no trono de Davi para ocupar o trono do povo de Deus para todo sempre, ele foi constituído rei aos 30 anos, tal como Davi. Davi também teve que esperar, não teve? Davi foi ungido rei pela primeira vez por Samuel, garotinho.
13, 14 anos. Mas dos 13, 14 anos até os 30, Davi sofreu. Davi foi burilado. Davi foi tratado por Deus. Davi passou por humilhações, por perseguições, por várias circunstâncias que Deus o fez passar para que ele tivesse um caráter firme. E no momento em que Davi sentou no trono, ele não se tornou um rei arrogante. Ele aprendeu pelo que passou a ser um rei dependente. Se com Davi foi assim, com aquele que é superior a Davi, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, foi de igual modo. E após todo aquele período de preparo, lá em 2 Samuel, no capítulo 5, 4, é dito que por uma segunda vez, o povo se reuniu, estabeleceu Davi no trono e ele foi ungido rei. Jesus esperou o tempo certo, mas principalmente, meus irmãos, este tempo correto dos 30 anos está indicado na profecia de Zacarias que nós lemos no início do culto. Zacarias, que é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, ele é o penúltimo, já que o último é Malaquias. Este profeta tem uma mensagem singular, original, como temos aprendido do púlpito dessa igreja, pela instrumentalidade do reverendo Fábio. E um dos pontos vitais da profecia de Zacarias é o seguinte: que Deus constituiria um rei que fosse ao mesmo tempo o nosso sumo sacerdote. Ele nos governaria em tudo, nos apacentaria e nos guiaria em nossa vida, e ele também nos apresentaria na presença de Deus como nosso sumo sacerdote, consumando a obra de Deus ao nos perdoar de nossos pecados e a gerar em nós plena comunhão com o Pai. Zacarias 6,13 traz esta profecia, onde os dois ofícios que nunca foram unidos no Antigo Testamento, porque era impossível que alguém fosse ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote, já que os reis são descendentes de Davi e os sumos sacerdotes são descendentes de Arão. Mas agora Deus, conforme havia prometido a Davi no Salmo 110, ele constitui um rei que é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo uma ordem eterna, a ordem de Melquisedeque. Este é o tempo oportuno, o tempo em que Deus cumpriria a profecia, o tempo em que Deus manifestaria a sua salvação por um rei, sumo sacerdote e profeta. E é isso que vemos no versículo 13. O grande comentarista reformado, chamado Sinclair Ferguson, no seu livro sobre o Espírito Santo, comentando este versículo 13, nos diz: do mesmo modo como um sumo sacerdote se preparava para o seu ministério antes do dia da expiação, lavando-se e ungindo-se, também Jesus recebeu o derramar de água no seu batismo e a unção do Espírito Santo que desceu sobre ele, com vistas ao seu próprio ministério sacerdotal. Deus estabeleceu o tempo para que o seu Filho se manifestasse como nosso grande sumo sacerdote. O grande pregador anglicano Riley declara: quando um sacerdote judeu começava a oficiar nessa função, nessa capacidade, com a idade de 30 anos, ele lavava-se com água, conforme está em Levítico 8:6. Quando o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, iniciou a grandiosa obra que veio realizar neste mundo, ele foi lavado com água e publicamente batizado. É isto que vemos aqui, meus irmãos, no tempo certo, aos 30 anos, quando Jesus já tinha da parte da lei de Deus a autorização para ocupar os seus ofícios, e ele não precisava se submeter a nada. Ele é o criador da lei, mas a Bíblia diz que ele veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele obedeceu às regras que o Deus Pai estabeleceu, e ele vem aos 30 anos, procura o seu parente João, que já o conhecia, mas que ainda não sabia que ele seria o ungido, o Cristo, que ele era o próprio Filho de Deus que se fez carne, e ele diz: João, quero ser batizado. Diz o texto, qual é o propósito? A fim de que João o batizasse.
João o batizasse, meus irmãos, demonstra que aquele que deveria consagrar Jesus para o seu ministério era alguém que tinha autoridade de Deus para fazê-lo. Nós sabemos que aqueles que eram consagrados no Antigo Testamento como reis, profetas ou sacerdotes tinham que ser consagrados ou por profetas ou por sacerdotes. Em Levítico 8:30 está escrito que Moisés, como profeta de Deus, consagrou Arão e seus filhos, e na continuidade, na sucessão do sacerdócio, eram os sacerdotes mais velhos que consagravam aqueles que os substituiriam no ofício. Em 1 Samuel, capítulo 16, 13, nós temos ali o sacerdote e profeta Samuel ungindo Davi como rei. Também em 1 Reis, capítulo 1, 34, Salomão é ungido pelo profeta Natã e pelo sumo sacerdote Zadok, descendente de Arão. E em 1 Reis 19, 16, os profetas também eram ungidos por Deus, porque Deus dá ordem a Elias que ungisse como profeta a Eliseu. O batismo de Jesus, portanto, é um lavar cerimonial, estabelecido pela lei do Antigo Testamento, como parte do rito de consagração de um sacerdote para entrar no templo e iniciar o seu ofício. Obviamente, meus irmãos, que Jesus não entrou num templo feito por mãos humanas, como nos explica o autor da Epístola aos Hebreus, nem realizou um sacrifício, tal como os sacrifícios feitos pelos sacerdotes do passado. Ele sacrificou a si mesmo como Cordeiro de Deus, e ele adentrou no templo de Deus nos céus, apresentando a si mesmo como oferta pelo nosso pecado. Mas antes de fazer isto, era necessário que ele fosse lavado pelo batismo para esta consagração e para este ministério. É por isso, meus irmãos, que mais à frente neste evangelho, no capítulo 21, quando Jesus purificou o templo e os judeus ficaram alarmados, extremamente revoltados com ele, com ganas de matá-lo. Quem é este homem? Ele não é levita. Como que ele purifica o templo? Ele não é levita. Ele não é sacerdote. Ele não é da tribo de Arão. Por que ele chega aqui e expulsa os vendilhões? E lá em Mateus 21, 23, eles perguntam: com que autoridade tu fazes estas coisas? Você não é da tribo de Arão? Você não é da tribo de Levi? Como que você purifica o templo? Jesus então responde: eu responderei a pergunta de vocês se antes vocês me responderem. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Implicitamente Jesus responde. Ele diz: a autoridade que eu tenho me foi dada no meu batismo, quando eu fui consagrado como sumo sacerdote deste templo, como sumo sacerdote de um templo superior, o qual este não passa de um modelo que está corrompido. A autoridade que eu tenho é porque eu sou o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E esta autoridade foi me dada por João, que era um profeta, que era um sacerdote, filho de Zacarias, e ao me batizar, Jesus foi ali ungido como o único mediador do povo de Deus. É isso que nos diz o texto de Atos, capítulo 10, quando Pedro, fazendo uma explanação do evangelho na casa daqueles gentios, do centurião Cornélio, que era um homem que, embora fosse romano, conhecia a lei de Deus, era um piedoso, alguém que conhecia a lei de Deus, mas não era descendente de Abraão. Pedro então explica: vocês sabem da palavra que foi anunciada, que começou na Judéia, na Galileia, que foi pregada por João, que Jesus foi batizado, e por aquele batismo Deus ungiu este Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O batismo de João está relacionado à unção de Cristo como nosso único mediador. No tempo determinado pelo Pai, ele se apresentou para ser profeta, sumo sacerdote e rei. No tempo determinado pelo Pai, ele assume como nosso representante humano estes ministérios que sempre foram deles. Na eternidade ele é o rei. Antes de se fazer homem, ele é sumo sacerdote e profeta. Mas ao se fazer homem,
ao se colocar submisso à lei de Deus, naquele momento, ele assume o fato de ser o Deus que fala conosco, o nosso profeta. O Deus que tira o nosso pecado, nos purifica, nos perdoa, que intercede em favor de cada um de nós, que nos abençoa, o nosso sumo sacerdote. O Deus que nos governa, que nos guia, que nos protege, o nosso grande Rei e Pastor. Continuando, queridos irmãos, nos versículos 14 e 15, percebemos então o segundo propósito. O primeiro é Jesus ser consagrado como sumo sacerdote e rei no tempo determinado pelo Pai. Mas o segundo propósito do batismo de Jesus é cumprir a plenitude da justiça de Deus exigida em sua lei. Percebam, queridos irmãos, que João, conforme o testemunho que aparece lá em 1 João, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 31, João diz: eu não conhecia. Mas esta referência não é a pessoa de Jesus, mas sim a identidade. Deixa eu me explicar. Entendam, queridos irmãos, João era parente de Jesus. João teve um relacionamento com aquele seu parente muito cedo, ainda no ventre. Porque quando Maria visita Isabel, João no ventre de Isabel foi cheio do Espírito Santo, só pelo contato com Jesus, ainda no ventre de Maria. João cresceu ouvindo histórias sobre aquele seu parente, aquele seu primo, que era alguém extraordinário, um menino diferente, um adolescente diferente, um jovem cheio da graça de Deus. Mas João não sabia qual seria o papel daquele menino na obra de Deus da redenção. João não sabia se ele era o Cristo, se ele era o Elias que haveria de vir, ou se ele era o profeta. Lembrem-se, meus irmãos, que estas indagações foram feitas ao próprio João, quando os judeus perguntaram sobre quem ele era. E o próprio Jesus, conforme está em Mateus, no capítulo 16, quando ele pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles respondem: olha, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que você é João Batista que ressuscitou, e tem aqueles que dizem que o Senhor é o profeta, ou um dos profetas. João não sabia ainda claramente quem era o Senhor, e mesmo com a revelação que ele está prestes a receber, nestes versículos 16 e 17, lá em Mateus 11:3, quando João se vê no cárcere e ouve falar sobre os milagres, os grandes sinais e feitos de Jesus, ele manda emissários para Jesus do cárcere, da prisão, e os discípulos de João perguntam: tu és aquele que deveria de vir, ou havemos de esperar outro? Está lá em Mateus 11:3. Então, irmãos, entendamos, João conhecia quem era Jesus? Sim, seu parente. Mas ele sabia, tinha plena consciência de que Jesus era o Cristo que havia de vir para salvar o seu povo. Ainda isto não lhe havia sido revelado. Ele mesmo dá este testemunho, conforme relata, é tanto João, né? O outro João, o João evangelista, o João apóstolo, no capítulo 1 do Evangelho, quando ele diz no versículo 33, eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar, quem que enviou João a batizar? Deus, com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o Cristo. Aí é uma interpretação minha, mas literalmente, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João já tinha visto o Espírito descer sobre o seu parente Jesus? Ainda não. Então ele sabia, este meu parente é alguém diferente. Este jovem é extraordinário, é alguém maravilhoso, é um servo ímpar e importantíssimo na obra de Deus. Mas ele não sabia que aquele seu parente era o próprio Filho de Deus, que havia se feito homem, para a salvação nossa e para a salvação do próprio João. Por isso João então dissuadia. O que isso quer dizer? Tenta convencer a Jesus a não tomar o batismo para arrependimento. João conhecia a santidade de Jesus, conhecia a sua vida, o seu procedimento,
Mesmo que não entendesse que Jesus fosse o Cristo, ele sabia, o Senhor não precisa de arrepender-se, o Senhor vive uma vida santa, o Senhor é um homem piedoso, esse batismo que eu pratico não é para o Senhor. Mas Jesus começa a mostrar quem ele é. Porque o batismo que Jesus recebeu, como temos salientado, não era o batismo para a remissão de pecados ou arrependimento. Infelizmente, muitos intérpretes dizem que Jesus veio ao batismo para, ao ser batizado, pelo batismo de João, que era um batismo de arrependimento, que apontava para o pecado, ele estava ali simbolizando alguém que nos representa. Mas não é esta a ideia do texto, como podemos ver no todo das Escrituras. Jesus dá uma resposta diferente, ele não diz, eu tenho que representar o meu povo, eu tenho que assumir este batismo em nome daqueles pelos quais eu morrerei. Não, ele primeiro dá uma ordem para João. O verbo deixa está no imperativo. Ele mostra, João, você é mais velho, você é um primo consagrado, mas agora chegou o momento de eu me revelar. João, sou eu que mando, João. Deixa. O verbo, meus irmãos, aqui indica que Jesus dá uma ordem ao seu primo, uma ordem cabal, que significa, João, é uma das traduções que eu mais gostei do verbo, renda-se, desista, não tente me dissuadir, eu tenho que tomar este batismo, faz parte do meu ministério, este batismo haverá de me consagrar para o início do meu ministério, não insista, faça o que eu ordeno. Por que Jesus faz isto, meus irmãos? O texto um tanto quanto enigmático do apóstolo João, novamente, que nós lemos na liturgia, em 1 João, no capítulo 5, nos versículos 6 e 8, nos mostram que este batismo é um testemunho de Deus a respeito de quem é seu Filho. São três que testemunham na terra sobre que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador. A água, que é o batismo que ele recebeu para consagrá-lo. O sangue, que é o outro batismo que ele recebeu na cruz, da ira do Pai que foi derramada sobre ele para que ele completasse a sua obra. E o Espírito Santo, que nos convencem de que aquele que foi batizado pela água como ungido de Deus, de que aquele que derramou o seu sangue, recebendo o batismo da ira de Deus, não é um homem qualquer na história, é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. João, deixa, permita, é necessário cumprir toda a justiça. Jesus, ele não apenas dá a ordem, ele ainda, na sua bondade, na sua delicadeza e mansidão, ainda acrescenta uma razão, para instruir a João e para instruir a todos nós que lemos o Evangelho. É interessante que os jovens e adolescentes, é uma breve aplicação, creem que as ordens devem seguir de razões. Meus irmãos, Deus não nos dá razões para os seus mandamentos, a razão é Ele, é Deus e você é criatura, portanto, obedeça. Esta é a única razão. Como diziam os antigos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não está na Bíblia, mas é verdadeiro esse ditado. Jesus não precisava dar razões a João, mas na sua bondade, na sua misericórdia, ele dá uma razão. João, deixa, não insista, porque, João, há uma razão que você não entende, que você não compreende ainda, estas coisas são muito altas para você, e os pequeninos às vezes querem razões que os mais velhos nem têm condições de dar, tamanha a falta de experiência que impossibilita compreender os motivos. João talvez não compreenderia o real motivo, e a prova disso é que mais tarde, lá no capítulo 11, ele indaga, é o Senhor mesmo, não é? Eram coisas muito grandiosas para a mente dele, eram coisas e revelações extremamente acima da capacidade de compreensão de um homem do Antigo Testamento, que embora fosse o maior nascido de mulher, nós que temos tantos conhecimentos e privilégios da parte de Deus, somos maiores do que ele, conforme disse o próprio Cristo. Mas Jesus dá uma explicação, é preciso cumprir a lei.
Cumprir a lei, meus irmãos, ou cumprir a justiça, literalmente significa, numa linguagem semítica, como explica o grande teólogo R.C. Sproul, quer dizer cumprir toda a lei à risca, em seus pormenores. Implica a obediência de Cristo, como explicavam vários teólogos reformados, chamado de obediência ativa de Jesus. Ele tinha que passar por todos os trâmites da lei para ser o nosso fiador. Hebreus 7, 22. O que é o fiador? Aquele que paga o preço de um resgate. Se o que vai ser resgatado, o bem que vai ser tirado de uma situação de alienação, é a nossa vida, ele tinha que ter uma vida perfeita, sem débitos, para poder resgatar-nos. João, eu vim para cumprir a lei, a justiça, para ser o perfeito fiador daqueles pelos quais eu morrerei. Mas implica, portanto, na justiça passiva, no fato de que aquele que foi perfeito em todo o seu proceder, obedecendo em tudo a justiça do Pai, ele a si mesmo se entregou em favor de nós. João Batista, então, mesmo sem entender tudo, mas submisso e sujeito àquele que ele reconhecia que era maior do que ele, João Batista, diz o final do versículo 15, obedeceu. Então, ele o admitiu. Ele diz, o Senhor tem razão. O Senhor tem planos que estão acima dos meus planos. Meus irmãos, que lição importante aprendemos aqui. Quantas vezes queremos entender antes de obedecer? Quantas vezes queremos as claras explicações da parte de Deus antes de ouvirmos a voz de Deus e seguirmos o seu comando? Queridos, nós fomos chamados para viver pela fé. E às vezes viver pela fé é viver com os olhos vedados, em situações que a Bíblia nos diz que são como o vale da sombra da morte. Mas se você não está vendo um palmo diante do seu nariz, não quer dizer que o seu pastor, o seu guia, o seu Senhor, Cristo Jesus, não esteja te guiando por um caminho certo, por um caminho tranquilo. João admitiu, devemos admitir. Se Jesus manda, meus irmãos, obedeça, é o melhor. Não corra riscos, não palmilhe sua estrada nas direções que o seu coração te leva. Siga a voz do Senhor. João obedeceu e, por obedecer, ele passa agora, nós vamos ver aqui nos versos 16 e 17, a perceber, a receber, a ver e compreender coisas extraordinárias. Quantos crentes têm uma experiência limitada com Deus, porque querem entender para depois obedecer? João obedeceu e agora ele começa a compreender. Agora os olhos dele passam a ser abertos. Agora as verdades espirituais se descortinam diante dele. Os propósitos eternos são colocados diante daquele servo. E aqui temos nos versículos 16 e 17, o último ponto deste sermão, o propósito terceiro do batismo de Jesus. Foi revestir Jesus com poder sem medida do Espírito Santo. João agora vai receber de Deus a revelação sobre a real identidade de Jesus. Irmãos queridos, entendam, todos nós que cremos em Cristo já sabemos quem Cristo é. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Mas talvez em áreas da sua vida, por você ser um pouquinho teimoso, um pouquinho obstinado, ter o coração endurecido, você ainda não tenha visto em algumas áreas da sua vida a real identidade do Jesus que você crê, do Jesus que está no seu coração, do Jesus que é o dono da sua vida e da sua família. Portanto, ouça o Senhor, obedeça ao Senhor e veja o que Ele faz. Veja o que Ele faz diante de João. Diz que, batizado Jesus, saiu logo da água. O verbo sair dá-nos a impressão de que o sujeito é Jesus, é de fato o substantivo mais próximo. Mas como nós vamos perceber, o verbo que vem a seguir, da oração a seguir, tem um sujeito oculto, e viu. Quem viu? Foi Jesus? Não deve ter sido, porque o que viu
é aquele a quem Deus prometeu que veria, é João, conforme está em João 1,34. O que viu o Espírito descendo sobre ele. Ele quem? O ele refere-se provavelmente a Jesus. E este que viu, temos também uma outra ação. Ele ouve uma voz, há uma voz, e a voz não se refere ao que sai e que vê. A voz se refere, ou melhor, a voz não se refere a Jesus, ela se refere sobre Jesus. Ela não diz, tu és o meu filho, mas ela diz para aquele que está vendo, este é o meu filho. Percebam, meus irmãos, que embora não seja tão natural na escrita termos um sujeito oculto, tão longe do sujeito que é João, que aparece lá no verso 13, a impressão que temos é, João sai da água, João vê a revelação de Deus, João vê o Espírito descendo sobre Jesus, e João ouve o testemunho do Pai a respeito do Filho. Este é o meu Filho. Se o Pai estivesse dizendo para Jesus, ele não diria este, ele diria, tu és o meu Filho. Portanto, é uma referência a Jesus, e não uma comunicação para Jesus. Mas, irmãos, deixando de lado os detalhes gramaticais, voltemos para o conteúdo, que é o mais importante. Percebam o que João Batista percebe, conforme Deus lhe havia prometido. Primeiro, os céus lhe abriram. Esta expressão usada no Antigo e no Novo Testamento significa a revelação de Deus, dada aos seus profetas, tanto na Antiga como na Nova Aliança. Os céus se abriram para Ezequiel, quando ele viu a glória de Deus, Ezequiel 1:1. Os céus também se abriram para Estevão, que quando apedrejado, viu a glória de Cristo junto ao Pai. E os céus se abriram para João, não o Batista, o apóstolo, diversas vezes em Apocalipse, como vemos em Apocalipse 4:1. Sproul, comentando esse texto, nos diz, o que significa os céus lhe abriram? Significa que o véu que cobria os olhos humanos de João Batista, impedindo de ver as realidades espirituais ao seu redor, este véu que toldava o interior das câmaras celestiais, foi removido, e agora ele vê coisas que o homem não poderia nem imaginar. É por isso que foi João que viu. Jesus, como Filho de Deus, já estava ciente de todas aquelas coisas, de todas aquelas realidades, e agora aquelas realidades são descortinadas, creio eu, somente para João. Se houvesse mais pessoas ali, nenhum deles viu nada. Tal como aconteceu com Estevão, não é assim que a Bíblia diz? Estevão estava sendo apedrejado, os homens estavam sendo movidos por ira, ele via os céus abertos e os seus algozes não viam nada, estavam cegos. João passa a ver o que Deus estava fazendo naquele momento. E João viu o Espírito de Deus descendo como pomba, tal como o Senhor lhe havia prometido. Aquele sobre quem vires descer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito. Meus irmãos, aqui, diferentemente de um sacerdote humano, diferentemente de um sacerdote simplesmente humano, ou de um rei simplesmente humano, Jesus não é ungido com óleo, Jesus é ungido com o próprio Espírito Santo, que no Antigo Testamento era simbolizado pelo óleo. Ele recebe a unção como o Cristo, e a palavra Cristo significa isto, o ungido de Deus. A profecia de Isaías 11, versos 1 e 2 se cumpre aqui. O Espírito de Deus seria derramado sobre ele, espírito de sabedoria, de conhecimento, de temor do Senhor. A profecia de Isaías 61:1 se cumpre aqui. O Espírito do Senhor Deus me ungiu para apregoar as boas novas da salvação. E percebam que o Espírito Santo se deixa ver de uma forma um tanto quanto inusitada. O Espírito aparece como pomba. E Lucas ainda mais precisamente diz, na forma corpórea de uma pomba. Por que uma pomba? É interessante que o nome João, que o profeta João Batista recebeu por revelação divina, pode significar, segundo algumas tradições hebraicas, não Yohanan, que quer dizer o Senhor é misericordioso, é gracioso, mas pode significar Jonas, que quer dizer
pomba. A pomba, ela tem uma simbologia muito grande no Antigo Testamento e na história do povo de Deus. A pomba é o animal que simboliza a ação do Espírito Santo na criação, quando ele pairava, farfalhava suas asas. É isso que significa o verbo pairar, trazendo à existência o que não poderia existir. É uma pomba que Deus usa através de Noé para demonstrar que o mundo destruído seria restaurado. A pomba também era um animal limpo, usado por Deus para o sacrifício, para tirar pecados e para consagrar o seu povo. E a pomba, na visão cultural dos judeus, é o símbolo da nação de Israel, a pomba de Deus. É esta forma que Deus usava para expressar a singeleza, a bondade da mulher sunamita em Cantares, que para os judeus representava a esposa de Yahvé, o Israel verdadeiro de Deus. Mas, acima de tudo, meus irmãos, tirando estes aspectos simbólicos ligados ao nome de João Batista ou à história bíblica, o que a pomba simboliza? A pomba simboliza o tipo de poder que Jesus recebeu para fazer o seu ministério. Geralmente associamos a palavra poder, e Pedro diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Associamos esta palavra à força, à violência, à grandeza. Se fôssemos pensar num animal que simboliza poder, na minha mente vem um leão, um grande urso, um tubarão, com dentes, com presas, animais selvagens e terríveis, mas que são símbolos das nações malignas, as bestas de Apocalipse, as bestas de Daniel. Mas o Espírito do poder de Deus manifesta o seu poder como pomba, mostrando que aquele que tem o poder de Deus é o ungido, profetizado por Isaías 41, 1-3, que recebeu a unção de Deus para não fazer ouvir a sua voz com tumulto ou alvoroço, para não fazer prevalecer a sua vontade com força ou violência. Tal como uma pomba, ele seria puro em sua conduta. Suas características demonstrariam a graciosidade do Espírito Santo agindo nele em mansidão, em singeleza, em simplicidade, um servo humilde e manso. Percebam, meus irmãos, que o poder do Espírito que equipou Jesus para a sua missão manifestou-se visivelmente, não por outro animal, mas pela pomba. Hendrickson, comentando este texto e o fato do Espírito descer como pomba, declara que para salvar-nos do pecado, Jesus mesmo precisava ser puro, tal como uma pomba. Para suportar o tormento, perdoar nossas iniquidades, ter paciência com a fraqueza dos pecadores, ele precisava ser bondoso, manso, humilde e gracioso, tal como uma pomba. Cristo recebeu o Espírito Santo sem medida, como está lá em João no capítulo 3. O Espírito Santo pousa e permanece nele, dando a ele a mansidão, o caráter suave, sutil, gracioso, necessário para realizar o seu ministério. Ele não veio com o poder da violência, com o poder bélico, tal como esperavam os judeus, mas ele veio com o poder da sabedoria, com o poder do espírito de amor, de bondade, de alegria, de paz e de mansidão. O Espírito veio sobre ele como uma pomba. Além disso, meus irmãos, percebemos que o Espírito veio e pousou, dando a ideia que o Espírito agora pertence a ele. E se o Espírito pertence a ele, ele haveria de o doar a quem quiser. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e pousar e permanecer, este é que dá o Espírito, este é o que batiza com o Espírito. Finalmente, no versículo 17, além da revelação de Deus com os céus abertos, além da manifestação do poder do Espírito Santo como uma pomba descendo sobre Cristo, João agora ouve o testemunho do Pai, que é uma frase composta de 2 versos bíblicos. Salmo 2, versículo 7, este é o meu filho amado,
e Isaías 42, versículo 1, em quem tenho prazer ou em quem me comprazo. Aqui o comentarista bíblico Carson diz que podemos desta declaração tão resumida inferir várias maneiras que indicam como Jesus é apresentado pelo seu Pai. Mas por que foi necessário o Pai apresentá-lo? Porque, meus irmãos, conforme está escrito em Hebreus no capítulo 5, ninguém pode assumir o sumo sacerdócio se não for chamado por Deus. Deus o está comissionando. Lá em Levítico 8:12, Arão é primeiramente apresentado, Arão é primeiramente consagrado e depois, por direito de sucessão, os seus filhos. Jesus não é descendente de Arão, mas ele é filho do próprio Deus. E Deus que o chamou declara: este é o meu filho, ele tem da minha parte autoridade para realizar a obra de ser o único mediador e salvador do meu povo. Rapidamente, ao apresentá-lo assim, Deus mostra que aquele Messias, o ungido, é o descendente de Davi, tal como prometido no Salmo 2, verso 7, que ele é um com o Pai, o Filho unigênito de Deus, que experimenta o amor do Pai por toda a eternidade e antes da fundação do mundo, conforme está em João 17, 24. Ele também é o sumo sacerdote da nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme profetizou o salmista no Salmo 110. Ele é o servo sofredor, que veio para morrer pelo seu povo, e Deus terá prazer nesta obra, conforme vemos em Isaías 42 e 53. E acima de tudo, ele é o representante do povo escolhido, pelo qual ele daria sua vida em resgate. Mas, meus irmãos, mais do que uma apresentação formal de Jesus, dando a ele autoridade para o seu ministério, nós temos aqui efetivadas realidades que o sustentaram. Queridos irmãos, não se esqueça disso. Jesus, sendo Deus, se esvaziou ao se fazer carne. E ao se esvaziar, ele, como homem, estava sujeito às nossas fraquezas, à fome, a frio, a humilhações, a vergonha, a pobreza, sujeitos à tristeza, à angústia, à agonia, a todas as fraquezas que um homem pode passar. Mas em tudo isto, ele foi sustentado pelo poder gracioso do Espírito que pousou sobre ele como pomba e pelo amor maravilhoso, por este amor confortador do seu Pai, que sempre esteve com ele, até mesmo na cruz. Até na cruz. Finalizando então, queridos irmãos, gostaria de fazer aplicações pontuais, já que durante o estudo do texto e a exposição do texto, já fizemos algumas aplicações. A primeira delas, nós vimos aqui que o rito batismal não tem qualquer valor em si mesmo. Não podemos ter superstição com a água do batismo, achando que a água nos purifica, porque o que deu poder a Jesus e capacitação para realizar o seu ministério não foi a água do batismo de João. João chega a dizer: você vem a mim para ser batizado? Eu é que tenho que ser batizado por ti. Quem tem poder para nos purificar não são os ritos religiosos, mas é o Deus Todo-Poderoso e o seu Espírito. Segunda aplicação que devemos fazer é que, embora os ritos não tenham poder em si mesmos, nós não podemos desprezar nem desonrar as ordenanças do Senhor, tal como o seu batismo. E Jesus nos ensina isto. Independentemente dele ser o próprio Deus, no tempo oportuno, ele viveu 30 anos em anonimato, passando por situações que a Bíblia não nos conta, mas que imaginamos que sejam situações difíceis, para cumprir toda a justiça. Se recebemos os ritos estabelecidos por Cristo, se recebemos as ordens estabelecidas por Deus, com fé e sinceridade de coração, este Deus que deu a ordem é poderoso para operar através daquilo que ele estabeleceu. Terceira aplicação. Este texto é um dos textos mais preciosos para aprendermos sobre o mistério da Santíssima Trindade.
Aqui nós vemos o Filho de Deus sendo batizado e ungido como nosso mediador. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus descendo sobre Cristo para capacitá-lo com poder em sua missão. E aqui nós vemos o próprio Deus Pai testificando que Jesus é o Filho amado em quem Deus, o Pai, tem o seu prazer. Fica claro para nós, meus irmãos, que a obra da nossa salvação é uma obra de Deus, uma obra completa e realizada pelas três pessoas: o Pai que enviou o seu Filho, o Espírito que encheu o seu Filho de poder e que agora atua em nós, e o próprio Filho, que é a propiciação pelos nossos pecados. Quarta aplicação: este texto também nos mostra a centralidade da Bíblia. Aqui o testemunho do Antigo Testamento e do Novo Testamento estão centrados na obra do Deus Trino que se revelou aos profetas, tais como João, e se revelou, acima de tudo, pelo seu Filho, e tem nos dado conhecimento para a salvação, por esta revelação unida ao Espírito Santo. Somente pela obra de Cristo, pela obra do Deus Trino e pela palavra que nos revela esta obra, temos acesso a Deus. Em quinto lugar, meus irmãos, como tenho tentado demonstrar desde o início dessa exposição, o texto, ao falar de Jesus sendo consagrado em seu batismo como o grande sumo sacerdote, profeta e rei, nos deixa claro que ele é o único e suficiente mediador. Não há mais outros meios pelos quais os homens possam ter acesso a Deus. Nós não temos gurus e profetas modernos. Nós não precisamos de pessoas consagradas que se interponham entre nós e Deus. Nós temos um nome que é acima de todo nome, pelo qual, com fé e ousadia, entramos no Santo dos Santos, e este nome é Jesus. Com isso não quero dizer, queridos irmãos, e não me interpretem mal, que não devamos orar uns pelos outros, que não devamos ser piedosos na nossa vida e importarmos com os problemas e lutas dos irmãos. Mas o que eu quero dizer é que, se você crê em Jesus, não apenas você será salvo, mas você tem pleno acesso ao Pai, independentemente de quem você é, independentemente de quão impuro você possa ser. A pureza que você necessita para entrar diante do Pai não é a pureza das suas obras, é a pureza daquele mediador, do sangue dele derramado na cruz. Em sexto lugar, o papel principal do poder do Espírito na vida dos crentes não é nos tornar fortes como leões, embora Jesus seja também o leão da tribo de Judá, não é nos tornar bravos como ursos, valentes como feras, mas o poder de Deus se manifesta como pomba. Ele nos faz mansos, humildes, quebrantados, pacificadores, cheios de paz, nos faz pessoas que se derramam na presença do Senhor e são fraternas, amorosas e santas no relacionamento uns com os outros. E por fim, irmãos, o conforto que temos no amor do Pai nos é mostrado aqui. Somente pelo amor do Pai, somente pelo fato de Deus ter dito a Jesus: este é meu filho amado, é que ele pôde caminhar firme até aquele momento final angustiante da cruz. Até aquele momento ele orava ao Pai, confiava em seu amor, depositava diante dele suas ansiedades e angústias e recebia do Pai conforto. Se o próprio Filho de Deus precisou deste amor para superar as dificuldades e obstáculos, meus queridos, nós precisamos ainda mais. Se nós não experimentarmos a cada dia a verdade de que em Cristo Deus nos ama com amor eterno, Deus nos atrai com sua misericórdia, Deus nos comprou com a sua graça, Deus derrama o seu espírito de amor sobre nós. Se nós não tivermos a plena convicção de que Deus nos ama, nós sucumbiremos, haveremos de desanimar, nossos braços desfalecerão, nossas pernas tropeçarão. Por isso, irmão, saia daqui esta noite, depois deste longo sermão, deste estudo talvez um tanto quanto exaustivo, mas saia daqui essa noite, que se você crê em Cristo,
você pode ter a certeza que aquele que ama o Filho, ama você também. Que aquele que deu o Filho por você, Ele te ama, Ele te quer bem, Ele está cuidando da sua vida, Ele está te fazendo caminhar, às vezes, por caminhos duros, como permitiu que o seu Filho amado caminhasse, mas isto redundará na glória dEle e no nosso bem. Creia no amor de Deus e receba deste amor conforto nas tribulações, como Cristo recebeu.